Olá, nesta edição do programa Cena Aberta, eu vou conversar com um grande amigo meu, que é o Júnior Marques. E eu costumo sempre dizer que aqui no programa, eu, graças a Deus, trago pessoas de quem eu gosto muito, né? Seja a nível nacional e a nível local. E aí é um prazer, Júnior. Já não era sem tempo, né? Pois é, um prazer, assim, eu estou satisfeitíssimo de estar aqui. Realmente, eu tinha que ter vindo nesse programa antes, Alexandre. Já vieram vários artistas que, inclusive, contracenam com você em vários espetáculos, como Vitorino Rodrigues, como Franklin Pires. Eu estava dizendo assim, olha, depois eu quero pegar essa cópia do programa da Alexandra, porque o programa da Alexandra faz é a biografia da nossa vida, né? E eu preciso registrar isso aqui. Pois já que é biografia, vamos começar do começo. Por onde foi que tudo começou na sua vida como artista? Na verdade, Alexandre, eu costumo dizer que eu queria ser tanta coisa. Quando eu era criança, eu brinquei de tanta coisa. Brinquei de professor, brinquei de advogado, eu brincava de escritório em casa. Então eu quis ser tanta coisa que eu acho que só sendo ator, só sendo artista, né, da área teatral, eu poderia ser tudo isso. Que fui, eu já fui anjo, já fui diabo, já fui homem, já fui mulher, já fui tanta coisa. Há cerca de 11 anos, lá em Timon, você fundou o Grupo Humanitas de Teatro. O grupo que não é sozinho, porque tem vários outros atores também importantes que é bom destacar. E foi daí em diante onde tudo foi realmente se desenrolando. Vieram os grandes terços, vieram os grandes espetáculos, e é mais ou menos essa história que eu quero que você conte pra gente. E vieram os grandes projetos também. O Humanitas hoje é responsável pela cena cultural na cidade de Timon, né? Nós temos o Encontro dos Artistas, que a gente já faz há 4 anos na cidade, esse ano contemplado com o BNB Cultural, né? O edital do BNB Cultural, contemplado lá na cidade. Outro grande projeto que a gente realizou esse ano foi a Paixão de Cristo de Timon, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas o Humanitas surgiu assim. O Humanitas surgiu assim, meio a situações precárias. Nós ensaiávamos em escolas públicas. Quem que está com você desde o início? Lá no Quem está comigo desde o início é o Aristóteles e a Solange Santos, né? O Humanitas teve 3 formações. Teve a primeira, né, que é sempre com 9, engraçado. Foi com 9. É sempre com 9. É o número da sorte. É o número da sorte. Aí teve uma segunda, que até minha irmã fez parte também e tudo, mas a área dela era outra. E essa última, né, que é essa que está composta agora, que é com a Solange, o Aristóteles, a Flávia, a Rosete, a Yarla, o Júnior, o Jerônimo, a Adriana e eu. E o Calbert. Adriana Campeiro. Sete Belchior. Toda esta companhia é dirigida por Júnior Marques. A Adriana Campelo, no festival de 2009, em Floriana, ela ganhou o prêmio de melhor atriz, com Meu Último Amor Acabou Antes de Ontem, que é um espetáculo meu. E o Aristóteles Pegado, com o mesmo espetáculo, ganhou o melhor ator coadjuvante. E aí, o Humanitas surgiu já montando o Meu Último Amor Acabou Antes de Ontem. A gente fez... Eu dei aula para eles, porque na época eu tinha o curso que tinha aqui em Teresina, de teatro, os que tinham, que era com a Ari, que era com o Vander, com a Carmen, com a Lorena, fiz curso com todos eles. E aí eu voltei para Timon e aí fiz essas... Ah, mas muito longe, assim, estava em Teresina, voltou para Timon. Costumo dizer assim que era bem sacrificante, às vezes eu ia a pé, a minha avó diz assim, não conta isso em entrevista não, que tu ia a pé pela ponte, mas eu ia a pé pela ponte. Assim, né? Mas eu ia dá mais emoção. Dá mais emoção, né? É Tem verdade. que falar a verdade. Mas eu ia a pé pela ponte, assim, para fazer os cursos, que às vezes, assim, não tinha passagem. Tudo, aí você conta assim, olha, ia a pé, no sol castigante. Era, e quando não era na chuva, porque às vezes tinha ensaios à noite e tal. E aí, quando eu fiz cursos com toda essa galera, o Wander, não sei se eu falei, não lembro, mas Falou. Fiz com o Wander, falei, né? E aí eu vim para Timon, né, para montar o Humanitas com os meninos. Aí eu fiz acho que 2 aninhos de aula, assim, a gente sem montar nada. E aí a gente montou um espetáculo chamado O Alto do Debate, que era a adaptação dos Anjos do Heraldo Maia, que anos depois o Heraldo dirigiu o espetáculo, o meu espetáculo 17 Minutos Antes de Você, que eu faço com o Vitorino. Aí eu fiz uma adaptação desse texto e montei com os meninos. Foi a primeira apresentação dos meninos, o primeiro contato com o teatro, já 2 anos depois da gente fazer a aulinha,
que foi no festejo de Santo Antônio, lá na cidade de Timon. Foi assim, surpreendente. Aí, depois disso, a gente reviu detalhes e montamos. Foi quando eu escrevi o Meu Último Amor Acabou Antes de Ontem, e a gente montou. Meu Último Amor Acabou Antes de Ontem, data de 2003, que foi a data da estreia. E aí, de lá para cá, a gente sempre apresentando. Montando já várias já vezes, infantis. Né? Inclusive, esse espetáculo em Teresina, no Temporadas Populares, ele lotou. Ele foi recorde de público no Temporadas Populares. Eu não lembro o ano. Mas eu acho foi que uns 2 anos e meio atrás. Por aí. Anos, né? Exatamente. Aí foi no 99, assim, a fila dobrava. Curioso é que o Antoniel não começava o espetáculo. E eles são muito rigorosos com o horário lá no 4 de setembro, em todos os teatros da cidade. Muito rigorosos para a gente cumprir o horário. E o Antoniel não começava o espetáculo. E vocês lá atrás sem saber o que estava acontecendo. E ele passando com o bloco de ingresso. Só que o nervosismo da pré-apresentação, né, do antes da apresentação, faz a gente não reparar, exatamente. E aí, será minha que irmã tem na gente plateia, lá fora? Pois é, será que tem gente lá fora? E a minha irmã na plateia disse que achou estranho, porque o 4 de setembro geralmente ele é muito frio, e ela disse que não estava gelando, estava com muito calor. E a gente entrou em cena sem saber, tudo escuro, sem saber como estava o teatro. Quando acenderam as luzes, que a gente foi agradecer, que o Antoniel entrou com as flores em nome do governo do estado, por ter sido recorde de público, que ele acendeu todas as luzes, a gente via gente abarrotada, assim, lá nos pisos do teatro. Foi muito bom, foi muito interessante, assim, foi muito inovador, foi muito... E na época, no dia dessa apresentação, eu estava comemorando 10 anos de teatro, 10 anos de carreira. Então foi assim, um presente maravilhoso que eu recebi lá. E aí depois disso vieram outras peças, tanto você quanto outros atores do Grupo Humanitas, porque não dá para falar do Júnior Marques sem falar do Grupo Humanitas, né? Acabaram se juntando a atores daqui. O Vitorino Rodrigues, por exemplo, é um ator que sempre faz trabalhos lá com Humanitas. E aí surgiu, mais recentemente, esse 17 Minutos Antes de Você. 17 Minutos Antes de Você. Como é que foi essa montagem? Na verdade, essa montagem, o Heraldo Maia, que foi esse rapaz que eu adaptei o texto na primeira apresentação do Humanitas, ele tinha sido meu professor de literatura no Colégio Antares, que era onde eu estudava, e tinha ido embora. Quando ele voltou, tinha ido para São Paulo. Quando ele voltou, ele veio ser jurado de um festival de monólogos. E aí queria montar um espetáculo na cidade de Teresina. Ele disse que queria deixar um filho em Teresina. E já me conhecia e tudo, e fazia questão que eu estivesse. Na época, o Humanitas estava tão cheio de coisas que aí, Heraldo, acho que não vai dar. Ele disse assim, olha... Nem deu importância. Nem deu importância. Eu disse, Heraldo, acho que não vai dar, porque a gente está lotado, a gente estava iniciando esse lance do encontro dos artistas. E ele disse assim, mas eu já falei com outra parte interessada, ela adorou. Eu disse, mas quem é a outra pessoa? Ele disse, só é você e mais uma pessoa. Quem é essa pessoa? Ele disse, é o Vitorino Rodrigues. E eu do Vitorino eu só conhecia de... Oi. Assim, olha, mas é interessante, porque eu sempre gostei, Alexandre, assim, de ter essas novas experiências com outras pessoas. Eu disse, olha, pois pode ser que aconteça. Eu disse, não, pois vamos fazer uma reunião. E essa reunião foi feita no dia de finados, no dia que muitos morreram, o espetáculo nasceu, né? No dia que se comemora a morte, o espetáculo nasceu. Que foi num flat que o Heraldo morava aqui, e a gente começou a ensaiar. Como é que se comemora a morte, né, Marcos? Aliás, no dia... No dia em que se lembra dos mortos, né? O espetáculo nasceu. E aí a gente começou todo esse processo. É um espetáculo, na verdade, o 17 Minutos, para mim especificamente, ele é um espetáculo divisor de águas. Porque foi uma direção muito inovadora. E é diferente, assim, porque as pessoas... Tem algumas apresentações que as pessoas participam em cima do palco, na maioria das vezes, não é isso? Isso. Elas são o espetáculo. Exatamente. A plateia no palco, junto com a gente, porque é um espetáculo minimalista e todos os detalhes foram muito bem compostos, todos os movimentos de olho, de braço, de mão, porque a gente faz 2 velhos. Eu faço um velho, o Vitorino faz uma velha. Branca bem no pé da serra pra nós 2 morar. Fica perto da barranca do Rio Paraná. O lugar é uma beleza. E aí tudo isso foi tão dirigido, tão minuciosamente, por isso que eu digo que é o divisor de água da minha carreira, porque foi uma experiência tão maravilhosa. O Heraldo, com todas essas técnicas que ele tinha aprendido lá em São Paulo, veio assim, colocar tudo em prática. Foi muito gostoso. E é um espetáculo, assim, maravilhoso, assim, um espetáculo demora a começar, que 17 minutos tem 7 minutos de um ranger de armador de rede. Nervoso, né?
demora muito começar, mas depois que começa, é muito gostoso. É o cotidiano de 2 idosos que construíram uma vida inteira sem filhos, então isso se repete. No primeiro momento, a gente trabalhou... a preparação deles, assim, a gente foi tentar fazer um trabalho baseado em algumas ideias do Bárbara, baseado em alguns exercícios do Simeone, né? A gente foi adaptar essas ideias e exercícios para dentro do nosso trabalho. Bom, e aí, além desse espetáculo, tem também, acho que veio um pouquinho antes ou meio que junto, né? Porque artista faz tudo de uma vez, né? O espetáculo Se Meu Ponto G Falasse, a gente já trouxe até aqui vocês na TV Assembleia para falar desse espetáculo e o próprio nome já remete a uma curiosidade.